Meu Deus. O Senhor já está fazendo grandes coisas nesse lugar. Quem é que acredita comigo nisso? Levanta a mão, por favor. Amém. Vamos começar esse momento orando. Você pode ficar sentado. Eu gosto sempre de começar a palavra com uma oração. Pode fechar os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Espírito Santo, nós amamos e nós honramos a Tua presença nesse lugar. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor guie esse momento da palavra do início ao fim, ó Deus. Que não seja eu falando, Senhor, mas o Senhor através da minha vida, ó Deus. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem algo muito bom para nós nessa noite. E nós perseguimos isso. Nós não queremos sair desse lugar sem viver aquilo que o Senhor preparou para essa noite. Pai, então que os nossos corações estejam dispostos e abertos para receber de Ti algo novo, para entender de Ti algo novo, ó Pai, para entregar a Ti uma nova adoração, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, vou falar um pouco mais longe que eu falo alto. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Gênesis 26, versículo 18. Eita glória, essa mídia é muito boa. O título da palavra de hoje é Desentulhe poços e cave novos. Desentulhe poços e cave novos poços. E a gente vai construir algo aqui nessa noite. E eu estou muito feliz hoje. Fez muito sentido, Joyce, essa palavra que você trouxe aqui no começo. Eu acredito muito que a alegria do Senhor está sobre esse lugar. Eu acredito muito que o Senhor, sim, Ele gera uma tristeza em nós quando nós percebemos que nós somos pecadores. Mas assim como ela leu Jesus falando para os discípulos, essa tristeza em vocês, ela será transformada em alegria. Enquanto a gente estava aqui no momento de adoração, o Senhor estava ministrando ao meu coração que existem pessoas aqui nesse lugar que entraram com essa tristeza e que o Senhor vai transformar essa tristeza em alegria. O Senhor é especialista em transformar cenários, em transformar situações. O primeiro milagre de Jesus, a primeira coisa que Ele fez quando Ele começou o seu ministério foi transformar água em vinho. Sabe? E o vinho, na linguagem bíblica, a gente pode perceber diversas vezes o vinho, ele retratando a alegria. O vinho, ele retratando o Espírito Santo. Sabe? Quando Paulo, ele fala nas suas cartas, ele fala assim, não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Sabe? Então eu creio que existe um paralelo direto nisso. Eu quero saber se nesse lugar tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez. Levanta sua mão, meu Deus, tem muita gente, galera. Por favor, gente da casa, abrace essas pessoas, ame elas. Digam para elas que elas são bem-vindas, peça o nome delas. Vocês também podem abraçar, vocês não são tão jovens, mas vocês são da casa. Estou falando com meus pais. Vocês são jovens há mais tempo, é isso. Eu quero dizer que vocês que estão aqui nesse lugar, não só os novos, mas todos vocês estão aqui nesse lugar não porque alguém convidou vocês, não porque alguém trouxe vocês, não porque vocês simplesmente dão vontade de vir, mas porque o Espírito Santo de Deus, Ele tem um propósito com a vida de vocês, e Ele quer fazer algo na vida de vocês, e porque vocês são especiais e importantes para Deus. Amém? Então, vou me apresentar, como tem muita gente nova. Eu sou Samuel Barbosa, prazer. Eu sou casado com a minha linda, maravilhosa, cheirosa esposa. Pode ficar de pé, amor, para o pessoal te ver. Pode sentar, porque não é para ver muito também. Nós somos casados há 1 ano e 2 meses. 2 meses? 2 meses, eita glória. Quase 3, né? E a gente tem sido muito feliz, o Senhor tem nos esticado muito e nos ensinado muito nesse tempo de casamento. E eu estou muito feliz de estar aqui na DIP de novo. A primeira palavra do ano aqui na DIP eu trouxe, foi um momento muito especial para mim.
Senhor confirmou muitas coisas no meu coração. E eu creio que nessa noite o Senhor tem algo muito lindo. Eu não consigo conter a minha alegria naquilo que o Senhor vai fazer. Gênesis, capítulo 26, versículo 18, diz assim: Isaac tornou... Perdão, galera, eu sei que eu passei o 18 para vocês, mas eu vou ler o 17, tá? Só para poder explicar melhor o contexto. Então, Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ele ficou morando. E Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, o seu pai, porque os filisteus haviam entulhado eles depois da morte de Abraão, e ele lhes deu os mesmos nomes que seu pai já havia lhes dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores da região de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse poço houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e nós vamos prosperar nessa terra. Gente, nessa passagem aqui, nesse contexto, Isaac, ele estava então situado nessa terra chamada Gerar, e ele vai se estabelecer ali, ele vai começar a morar ali. E não era como hoje, que nós temos saneamento básico, a gente tem a Samaia aqui na nossa cidade, para ter água com facilidade. Então, Isaac e seus servos, eles começaram a procurar poços. E ele começa aqui, desentulhando poços. Mas, eu pedi para o ChatGPT, como é que eram os poços daquela época. Porque simplesmente lendo a passagem, a gente não consegue entender, tipo, o que é um poço? Sabe, os caras pegaram uma retroescavadeira e cavaram um poço? Não. Mano, cavar um poço era embaçado. Olha isso. O ChatGPT me disse que na época de Isaac, os poços, eles tinham de 10 a 30 metros. Os menores poços tinham 10 metros. E aí eu calculei mais ou menos, porque às vezes a gente não tem muita noção de tamanho, quanto que seria 10 metros assim, comparando comigo. Eu tenho 1,84 m, por aí, sei lá, depende se eu me alonguei bem no dia. E ia ficar mais uns 5 eus e meio. Então digamos que seria uns 5 eu e uma Nicole. Sim. Essa eu preparei quando eu escrevi a palavra, está até escrito aqui, fazer piada com a Nicole. Então, os menores dos poços, eles eram 5 eu e meio. O negócio era muito profundo, era muito trabalhoso. Ele também me falou que não tinha retroescavadeira, e eu achei isso muito legal. Os poços, eles eram cavados com pás e enxadas. Que eles tinham, já era a época do bronze e da prata, então era igual a gente conhece hoje as pás e enxadas. Quando eles começavam a ficar muito profundos, eles já instalavam um sistema de cordas e roldanas, que é aquele negócio que gira, né? Aquela rodinha assim, para que, conforme eles fossem cavando, eles enchessem um balde, e o mesmo balde que ia pegar água uma hora, ele estava levando o barro para fora do poço. E aí eu fiquei, ele me explicou isso, eu fiquei, mano, mas como é que os caras cavavam tão fundo, como é que eles subiam de volta, né? E aí eu pedi, como é que eles subiam de volta? Aí ele falou assim, que para as pessoas voltarem à superfície, normalmente degraus eram escavados na parede. E ele falou assim, ainda os mais sofisticados dos poços, conforme eles iam cavando, eles iam fincando pedras para literalmente montar uma escada. Tipo o exercício que tem hoje de escalada, sabe? Eles montavam pedras para a pessoa poder escalar. E também ele disse que em alguns casos eles enrolavam a pessoa na roldana para puxar também.
ou 3 ou 4 pessoas puxavam uma pessoa para fora. Então, cavar poços demandava muito esforço. E cavar poços, na metáfora que a gente está fazendo hoje, né, aqui, também demanda muito esforço. E talvez por isso que desentulhar poços pode parecer tão frustrante. Sabe, talvez existem pessoas aqui que o Senhor cavou poços dentro de você, que você cavou poços em intimidade com Deus, que você viveu coisas maravilhosas em Deus, mas que talvez as distrações, a iniquidade, o pecado, as coisas da vida, os compromissos, a faculdade, os novos amigos, a nova fase, isso acabou entulhando esse poço que o Senhor colocou em você. E pode parecer frustrante, mas o Senhor, nessa noite, Ele te chama para desentulhar esses poços. Talvez existem pessoas aqui nesse lugar que já viveram momentos maravilhosos com Deus, mas que nem se lembram mais como é que é a sensação de estar bem com Deus. Mas essa noite é uma noite de trabalho. Essa noite é uma noite de desentulhar poços. Essa noite é uma noite de cavar novos poços. Essa noite é a noite de aprofundar os poços que estão sendo cavados no Senhor. Amém? Sabe, e é muito interessante que Isaac, ele abre poços que foram cavados pelo seu pai. E que filisteus, que eram os inimigos do povo de Israel, eles foram lá e entulharam propositalmente esses poços. E muitas vezes na nossa vida, alguns filisteus, né, um xingamento de crente, né, tu não xinga a pessoa, chama ela de filisteia, eles vêm e eles falam coisas para você que são como entulhos sendo jogados dentro dos poços. Você recebe palavras talvez negativas e você deixa com que essas palavras comecem a entulhar aquilo que gera água, aquilo que gera vida dentro de você. Só para você entender melhor o que eu quero dizer com poço, o poço naqueles tempos significava água. Você consegue ficar 2 dias sem tomar água, velho. Senão tu morre. Sabe? Então, o poço, ele significava vida. Sem poço, sem água. Sem água, sem vida. Sabe? Então, os poços que nós cavamos no Senhor significam a vida com Deus que nós temos. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre nós cavarmos poços e encontrarmos a fonte da vida em Deus. E é muito legal, é que cada versículo aqui a gente consegue puxar alguma coisa. Mano, minha boca está muito seca. Sabe, enquanto eu estava escrevendo essa palavra também, o Senhor ele ministrou comigo que talvez também existiam pessoas aqui que os seus pais cavaram poços. Sabe, seus pais viveram coisas com Deus, ou seus pais viveram um ministério ou algo do tipo, e você vive muitas vezes na sombra disso, sabe? Você vive na sombra daquilo que Deus fez na vida dos seus pais. Mas Deus, Ele não tem neto. Então Deus não é o Deus dos seus pais somente, Ele é o seu Deus. Deus é pai, Deus não é avô, Deus não é padrasto. Deus é pai. Então, o Senhor estava ministrando comigo sobre Isaac. Ele realmente desentulha poços que o seu pai havia aberto. Mas ele vai e ele cava novos poços. Ele vive em novas coisas. Ele abriu como se ele abrisse novos destinos. E é isso, gente. Hoje é uma noite de iniciarmos os trabalhos. E uma coisa que é muito, 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 muito interessante, que Isaac, ele vai, os servos de Isaac e ele vão lá e abrem um poço. E aí a galera fala, não, esse poço é nosso. E aí eles, não sei exatamente como é que se deu isso, não sei se deu alguma discussão ou não, a Bíblia não é clara, mas eles vão, então, tá beleza, aqui não deu? Tá, vou abrir outro poço. Não, aqui é nosso. Não, beleza.
Não deu? Vamos para a próxima, sabe? E isso reflete em nós como uma perseverança no Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes nós, cristãos, nós viemos num culto e a palavra não fala com a gente. E aí a gente fala, esse poço não é meu, não vou mais cavar. Esse poço não é meu, eu vou ficar só com o que eu tenho até aqui. Muito obrigado, meu irmão. Então o Senhor, Ele nos chama para uma vida de perseverança. Eu cavei um poço no Senhor, eu vim em um culto, eu recebi uma oração, sei lá, não fez muito sentido, sei lá, não estava me sentindo muito bem, sei lá, eu estava com dor de cabeça. Se tu tiver com dor de cabeça, a gente ora também, você vai ser curado em nome de Jesus. Mas sei lá, eu não gostei, não era meu esse poço. Mano, e aí? Tu ainda tem 2 braços, tu ainda tem 2 pernas, tu ainda tem uma pá e uma enxada na mão, vamos lá cavar outro poço. Vamos ir atrás daquilo que o Senhor tem para nós. E quando Isaac, ele acha o poço certo, ele coloca o nome de Reobote. E ele fala assim, porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Reobote significa lugares amplos. E eu lembrei de uma frase que eu vi um cara no meu Instagram, que ele falou isso, e é uma frase bem conhecida na verdade, só que eu não lembro de quem que é. Que fala assim, o caminho para o céu, às vezes parece um inferno, e o caminho para o inferno, às vezes parece com o céu. Sabe? Mano, os caras foram lá, desentulharam um poço. Aí eles foram lá e cavaram um poço, eles acharam água nascente. Esse poço não é de vocês. Que inferno! Vamos lá, vamos cavar outro poço. Vamos lá, vamos cavar outro. Até que eles chegam no lugar amplo que o Senhor tinha para eles. Só que até aquele lugar, eles estavam andando num caminho estreito. Eles estavam no meio de um deserto, onde se eles estavam cavando o poço, provavelmente é porque não tinha rio por perto, então eles precisavam achar lá nas nascentes internas da terra, que quem estuda geografia vai saber falar, mas eu não sei. Podia ter estudado mais. E eles encontram esses lugares com muito esforço, em um caminho estreito, em um caminho dificultoso, até que eles acham o lugar certo. Então também nessa noite, se você tem um bom hábito de anotar, eu peço que você anote. O Senhor nos chama para um lugar de perseverança. Porque às vezes não vai ser de primeira que você vai se encontrar, mas o Senhor vai te encontrar. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma promessa, e o meu Deus, Ele não mente, Ele não descumpre promessas. E eu peço que vocês abram comigo em João 4. João capítulo 4, versículo 10. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, dá um sorriso bem bonito para ela e fala assim, o Senhor te chama para cavar novos poços. João 4, peraí que eu abri errado. João 4, versículo 10. Nós vamos ler até o versículo 14. Todo mundo achou? Quem achou diz amém. Amém. João 4, versículo 10 diz assim. Antes eu vou explicar o contexto. Qual que é o contexto dessa passagem? Jesus e os discípulos, eles estão andando perto de um povoado que chamava Samaria. E aí os discípulos vão para a cidade e Jesus ele se aproxima de um poço. Jesus se aproxima de um poço e lá naquele poço, a Bíblia diz que era por volta do meio-dia, lá naquele poço estava uma mulher. E, enfim, são tantas coisas lindas que acontecem nessa passagem que eu não vou conseguir explicar tudo para você hoje. Mas o povo de Samaria era um povo inimigo dos judeus. Então, Jesus, que era um judeu, ele já normalmente não conversaria com uma mulher samaritana. E naquela época, homens eles não chegavam e conversavam com as mulheres. Isso não era normal, isso não era nem aceito direito pela sociedade.
Era uma cultura completamente distinta. Mas Jesus, ele chega até essa mulher, que era uma mulher também excluída, tá? Essa mulher, ela era excluída porque ela estava indo ao poço ao horário do meio-dia, e ninguém ia ao poço ao meio-dia, porque eles estavam no deserto. E se aqui em Caxias do Sul, de meio-dia, às vezes é calor demais, imagina no deserto meio-dia. Então ela ia no meio-dia porque ninguém queria ir com ela de manhã, porque as pessoas não queriam ser vistas com ela. E aí Jesus, ele chega para ela e fala assim: mulher, me dá um pouco de água. E aí a mulher, ela fala assim: mano, como que tu, um homem judeu, vem e fala comigo? E aí Jesus responde, agora sim, João 4, versículo 10. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor nem tem balde, e o poço é fundo. De onde é que vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu. E eu já quero chamar o pessoal do louvor para vir aqui para cima, por favor. E Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Galera, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se você beber da água que Jesus tem para te dar, você nunca mais vai ter sede. Agora, olha para a pessoa que está do outro lado e fala assim: você está com sede? Porque às vezes Jesus até quer te dar uma água, mas você nem está com sede. Vocês puderam ver que eu já tomei 3 copos aqui. Não, brincadeira, uma sede espiritual. Amém, aleluia. Voltando. E o que mais me chamou a atenção no questionamento dessa mulher foi assim: por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele bebeu, os gados deles beberam e os servos dele beberam? E talvez, quando nós falamos de Jesus para você, você pode se questionar assim: peraí, por acaso você está me dizendo que essa vida que os meus pais tiveram, que os meus amigos têm, que todas as pessoas que eu conheço têm, você está dizendo que essa vida que você propõe, essa vida com Jesus, é maior e melhor do que a que eles me propõem? Estão conseguindo entender? Eu me embaralhei um pouquinho. Mas o que Jesus responde não é uma pergunta, não é simplesmente uma questão de sim ou não. Sim, eu sou o maior. Sim, eu sou o melhor. Sim, essa vida com Jesus é melhor. Não, ele responde assim: sabe essa vida que talvez todos os teus amigos vivem, que é uma vida de, sei lá, de prostituição, uma vida de pornografia, uma vida de mentiras, uma vida de fofoca, uma vida de pecado, uma vida longe de Deus? Sabe esse poço que eles estão bebendo? Eles vão voltar a ter sede. Sabe esse prazer momentâneo que eles sentem naquela hora? Eles vão voltar a ter sede. Eles não vão ser saciados por uma água eterna.
Então não é mais uma questão de uma vida ser melhor do que outra ou não. Eu não sou um coach aqui, galera. Eu prego o evangelho. Eu não estou falando que se você entrar na vida com Jesus, você vai ter uma vida melhor. Eu estou falando que se você beber da água que Jesus tem para te dar, você nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, essa sede no seu coração que você sentia, ela vai se transformar em uma fonte que jorra para a vida eterna. Você vai começar a jorrar vida de dentro de você. Jesus, ele disse que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de vida, rios do amor de Deus. Sabe, então não é uma questão de uma vida ser melhor que a outra, uma vida ser mais saudável do que a outra. Você não precisa, para servir Jesus, acordar às 5 da manhã, ler o Café com Deus Pai e correr. Cara, isso é muito legal. Eu queria ter essa vida, mas eu não consigo, infelizmente. Um dia talvez eu conseguirei. Mas é uma questão de que você encontrou aquilo que preenche todo o vazio que pode estar dentro de você. Você encontrou a fonte da vida eterna. Tanto é que quando Jesus questiona os discípulos, Pedro ele fala assim: Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, galera, e o Senhor pediu para mim, para eu separar em 2 momentos essa noite. E esse momento é um momento que o Senhor chama pessoas nesse lugar para cavar novos poços. O que significa cavar novos poços? Talvez você está vivendo nesses mesmos poços, bebendo dessa mesma água, que todas as pessoas ao seu redor que ainda não conhecem Jesus. Ou talvez você é uma pessoa que já conheceu Jesus, já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas você continua indo no poço dos outros e dando uma olhada. E aquilo te dá água na boca. E aí você vai lá e toma um pouco dessa água. E aí você pega e volta para o poço de Jesus. Sabe, e o Senhor, eu creio que o Senhor, Ele quer nessa noite te reconciliar com Ele. E eu creio de verdade que o Senhor, Ele quer trazer sobre nós uma liberdade nesse lugar. E a palavra de Deus diz que aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Sabe, eu creio que o Espírito Santo está nesse lugar, mas eu quero falar agora sobre como você recebe Jesus, o Espírito Santo na sua vida. Analisando as Escrituras, a gente pode perceber que quando nós falamos com a nossa boca e nós cremos com o nosso coração que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo, ele começa a habitar dentro de nós. O Espírito Santo, ele vem dentro de nós. Está saindo no retorno aqui a voz do... E eu creio que nessa noite, o Senhor, ele vai trazer pessoas para reconciliação e para salvação, amém? E a segunda parte é uma parte um pouco mais profética. E aí é um pouco mais louca. E eu já vou falar as 2 partes, e nós vamos embolar as 2. Eu ia fazer uma depois a outra, mas vai ser desse jeito. Sabe, galera, eu tive uma pregação que eu fiz no culto de quarta noite, que o nome da pregação é Você é uma labareda de fogo. E enquanto eu estava escrevendo essa pregação, o Senhor falou comigo que nessa igreja Ele ia levantar muitas pessoas como sarças ardentes. E o que é uma sarça ardente? Quando o Senhor, Ele chama Moisés para liderar o povo para sair do Egito, Moisés, ele está num dia normal. Sabe, ele está lá no deserto, se eu não me engano, ele era pastor de ovelhas, agora não lembro ao certo. Ele trabalhava para o sogro dele. E, de repente, ele olha e ele vê uma sarça
um arbusto, uma folhagem, alguma coisa pegando fogo. E aí quando ele olha aquilo pegando fogo, ele percebe que aquilo não está se consumindo. Normalmente quando uma folha pega fogo, ela vira pó, ela vira nada, ela desaparece, ela evapora. Mas ele olhou, peraí, o que é esse negócio pegando fogo? E aí a Bíblia fala que Moisés, ele diz assim: eu vou me aproximar para ver essa estranha visão. Olha que loucura, velho. E aí, a Bíblia diz que Moisés se aproxima da sarça. E quando ele chega próximo à sarça, a voz de Deus vem e fala assim: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é uma terra santa. Sabe, e eu creio, Joda, que o Senhor vai levantar a Deep Connection como uma sarça ardente. Eu creio que o Senhor vai levantar os jovens dessa igreja como uma sarça ardente. Você vai ser uma sarça ardente porque você vai estar pegando fogo de amor por Jesus. E as pessoas vão olhar e vão falar: mano, o que é esse maluco estranho que está pegando fogo de amor por Jesus? Eu vou me aproximar e vou ver essa estranha visão. E aí de repente, as pessoas vão chegar aqui na Deep Connection, e quando eles se aproximarem da sarça ardente, pum, consciência da presença, consciência do Espírito Santo. Eu quero saber quem da nova equipe que está aqui, levanta a mão, por favor, da equipe do Deep Connection. Essa palavra é principalmente sobre vocês. O Senhor quer levantar vocês como sarças ardentes nesse lugar. De repente, conforme vocês estiverem queimando de amor por Jesus, as pessoas vão se aproximar de vocês e vão falar: mano, como assim? Esse moleque, esse cara, essa mina, eles estão amando um cara que viveu há 2000 anos atrás, que eu vi uma escultura dele pregado numa cruz, que eu ouvi falar que ele era um cara da paz, que ele era um hippie, que eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Eles vão se aproximar, e a consciência da presença vai chegar no lugar, e a presença do Espírito Santo vai chegar no lugar, a presença manifesta de Deus vai convencer pessoas nesse lugar. E aí, eu quero que vocês vão para 2 Reis, 2 Reis, capítulo 3, versículo 16. Me ajuda aí, galera. Somzinho, pá. Qualquer coisa, bota um pad bem ungido aí. Tem que escorrer óleo desse pad aí. Ó, 2 Reis, capítulo 3, versículo 16. Este disse: assim diz o Senhor, façam nesse vale covas e mais covas. Ou em outra tradução, façam nesse vale poços e mais poços. Façam nessa Deep Connection poços e mais poços. E olha o que ele diz depois: porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão o vento, nem verão a chuva, mas este vale se encherá de água. Vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Mas isso, olha esse próximo versículo. Mas isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe em suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e as cidades principais. Cortarão as árvores frutíferas, taparão as fontes das águas e danificarão com pedra todos os campos de cultivo. A Deep Connection, a gente não vai nem perceber, a gente não vai nem entender, a gente nem vai ver o vento, a gente nem vai ver a chuva, mas de repente, bum! De repente, eu creio num culto de jovens, com jovens tendo que sentar aqui em cima, porque não tem lugar no templo. Eu creio em poços cheios de água nesse lugar, gente. E eu quero que vocês creiam junto comigo.